Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro nesta EBD sobre o tema maturidade nas decisões. Se você tem acompanhado as aulas, você vai lembrar que na primeira aula nós falamos sobre a capacidade do homem de decidir por si próprio. Deus nos criou com essa capacidade de decidirmos, né? Ele nos deu esse dom, né? De poder decidir. Quer goste, quer não goste, nós teremos que tomar decisões ao longo da nossa vida. Então é importante a gente aprender um pouco mais sobre isso, né? E todos nós tomamos decisões diariamente. Ninguém está isento de tomar decisões. Nós falamos na aula passada que toda decisão deve ter uma direção, né? Ela deve ter um propósito, um foco, né? Qual a direção que eu vou dar para a minha decisão, né? O que eu estou querendo como resultado. E nós falamos que essa direção, esse propósito, essa decisão, ela deve ser orientada por este propósito definido, né? E também pelos valores, os valores pessoais nossos, né? E como cristãos, né, nós fomos criados por Deus para dois propósitos bem específicos, né? O primeiro, para ter um relacionamento com Deus, para adorar a Deus, né? Esse é o primeiro propósito que nós falamos na aula anterior, né? E o segundo, levar os outros a ter um relacionamento com Deus. Então esse como sendo o objetivo principal de vida nosso, né? Obviamente, nós podemos colocar também outros propósitos aqui dentro desse contexto de decisão, né? Então nós vamos estar sempre imaginando qual o objetivo final da decisão. Mas o cristão nunca deve esquecer destes dois propósitos de vida que são cruciais também sim nas pequenas e grandes tomadas de decisão, né? Porque nós tomamos decisões a cada momento, né? São 35 mil decisões diárias, lembre-se disso, né? E às vezes as pequenas decisões nos levam a pecar, pequenas decisões nos levam a cometer erros que trazem consequências para a vida, né? Então é muito importante nós chegarmos aqui ao nosso terceiro encontro tendo em mente estas coisas, né? Muito importante a gente ter em mente essas coisas. E a gente, ainda falando sobre esse tema de maturidade, né? Tendo um norte, tendo um objetivo definido, o processo de decisão ele fica mais fácil, né? Se eu quero ir para o ponto A, né? Estando aqui no ponto B, então eu preciso encontrar essa direção e os caminhos que me levam ao ponto A. Então, na prática, é muito importante nós colocarmos esses planos, né, aonde eu quero chegar, qual o objetivo, né, qual o propósito, dentro de uma perspectiva de forma com que a gente consiga visualizar tudo isso, que a gente consiga realmente entender o todo, né, colocar ali naquele mapa, né? Hoje em dia a gente coloca no Waze, né? Antigamente tinha o guia quatro rodas, né? Você tinha que ir para algum lugar, você ficava olhando os mapas ali, as estradas, tentava encaixar. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu entreguei minha idade aqui agora, né? Já sou da época, não dirigi com guia quatro rodas, mas eu me lembro muito bem, né? Mas hoje você coloca o Waze, né? Você coloca ali o GPS no celular, ele vai te orientando ali no destino, né? Então é necessário cumprir esse plano, né? Se eu estou no ponto A e quero chegar ao ponto B, eu preciso cumprir esse plano e entender os caminhos alternativos. E aí que entra o tema da aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre o planejamento nas decisões, o que é muito importante para dar segurança nas decisões que nós tomamos. Ora, se estamos falando de maturidade nas decisões, né, precisamos entender que as decisões maduras são decisões seguras, né? Muitas das vezes, na maioria das vezes, são decisões seguras. Às vezes a gente toma decisões maduras que a gente não tem tanta certeza, a gente acaba dando, né, um passo ali um pouco no escuro, mas tudo isso é com base nas experiências que as pessoas têm, com base, obviamente, né, naquele pequeno grau de certeza que a pessoa tem que vai dar certo. Mas o planejamento ele traz segurança. Tudo que a gente faz planejado
ele dá mais segurança e ele tem mais chances de dar certo, né? Todas as coisas que são planejadas, elas aumentam a probabilidade de dar certo. É 100% que vai dar certo? Não, porque existem fatores externos que podem efetivamente alterar as condições daquele planejamento. Mas, sem dúvida nenhuma, tudo que é planejado ele tem mais potencialidade de dar certo. Eu sou da área financeira, eu trabalho dentro de uma empresa multinacional na área financeira e eu lido com muitos projetos de investimento, né? É quando o dono da empresa decide colocar dinheiro em algo que deve ter algum retorno. E numa empresa multinacional é muito difícil alguém colocar dinheiro, uma empresa ou um diretor assinar sem que haja um planejamento também, sem que haja de fato um detalhamento do passo a passo de como aquele dinheiro vai ser usado e de que forma aquilo ali vai trazer um retorno. Então, trazendo um pouco desse conhecimento aqui secular, né, de planejamento, eu gostaria de compartilhar com vocês que impactos isso teria também na sua decisão do dia a dia, naquelas coisas que você tem que tomar nas grandes decisões e nas pequenas decisões, tá? Então, os sonhos, né? Os sonhos que você tem, coisas que você quer construir, né? Objetivos que você quer alcançar, elas têm que ter, de uma certa forma, né, um planejamento. De alguma forma você precisa entender como que você vai fazer para chegar até aquele sonho. Nós estamos falando de diversas coisas, né? Nós estamos falando de talvez você queira comprar um carro, talvez você queira comprar uma casa, talvez você queira empreender, né? Talvez você queira conquistar uma pessoa, né? Quem sabe, né? Temos jovens aqui assistindo esta escola dominical. Então, tudo isso demanda um plano, demanda um planejamento, né? Veja o que Lucas, o livro de Lucas diz sobre o planejamento, tá? Ele, em Lucas 14, 28, diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a pondo a acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha só que interessante, né? De novo trazendo aqui a minha experiência financeira, né? Lucas olha e fala o seguinte: olha, se você quer construir uma torre, construir uma casa, construir qualquer coisa, né? Você deve se assentar e deve olhar se você possui recursos para fazer isso, né? E os recursos aqui podem ser dinheiro, podem ser conhecimento, né? Hoje em dia nós acabamos que compramos, né, todo esse conhecimento, todos esses recursos com dinheiro, mas é possível também você construir sozinho uma casa. Então, neste caso, o Lucas fala, olha, você tem que se assentar, né, e primeiro fazer as contas para ver se você vai conseguir concluir isso. Como que se faz as contas, né, para saber que você vai concluir uma casa, né? Hoje em dia, né, existe algumas contas básicas quem faz, né? Eu vou pegar esse exemplo da casa aqui. Eu tenho alguns amigos que constroem casas, né? Construíram casas para si e eles acabaram me explicando muitas coisas. Eu nunca tive essa oportunidade ainda de construir, mas quem sabe um dia, né? E o ponto aqui é o seguinte, a conta básica, qual o tamanho da casa, né? Qual o metro quadrado? Né? Aí você define mais ou menos o padrão. Pessoas experientes conseguem te informar, olha, uma casa neste padrão é R$ 2.000 o metro quadrado, é 3.000, é R$ 4.000 o metro quadrado. E você faz uma conta simples, olha, para eu construir, né, eu preciso, além de pagar o terreno, eu preciso pagar esta quantidade de dinheiro. E ali você começa a construir a casa, compra os materiais e conclui aquilo. E Lucas fala exatamente sobre isso. Lucas fala que você deve planejar, você deve se antecipar
né? Entendendo os gastos, entendendo se você possui recursos para alcançar aquele objetivo. Trazendo aqui para o contexto da nossa aula, nós estamos falando o seguinte: eu tenho um objetivo, né? Eu preciso tomar decisões que vão me levar àquele objetivo, e a proposta que eu tenho para você é que você planeje, que você coloque num papel, literalmente. Tem gente que faz isso muito bem na cabeça, não precisa nem colocar o papel, estão tão habituados a planejar que não coloca as coisas no papel, mas eu sugiro fortemente para que você coloque essas coisas no papel e comecem a planejar. O que é um planejamento? Como consta um planejamento? Um planejamento ele consta de metas de longo, de médio e de curto prazo, né? O longo é o objetivo final que você deve alcançar. Os de médio prazo são coisas que você vai ter que fazer ao longo do tempo. E os de curto prazo são as coisas que você vai ter que fazer agora, nos próximos dias, né? Então funciona mais ou menos assim. Então você às vezes vai de trás para frente, começa da onde você quer chegar e vai fazendo o detalhamento. Tem gente que prefere fazer de frente para trás, né? Eu estou aqui, o que eu preciso? E vai construindo na cabeça este processo e vai colocando no papel, né? Procura desenhar este mapa sequenciando essas ações, né, por acontecimentos. Olha, primeiro eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, depois eu tenho que fazer aquilo outro, né? Eu preciso juntar dinheiro, eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso executar algumas coisas antes até que eu chegue naquele estado desejado, naquele plano desejado, né? E este mapa ele começa sempre com grandes etapas, né? Ele fica mais fácil quando você imagina as grandes coisas, né, as grandes etapas, e depois você vai abrindo e vai detalhando. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco, tá? E vai ficar um pouco mais claro, né? E na medida que você vai detalhando o seu planejamento, o seu mapa vai ficando cada vez mais claro para você sobre os eventos que devem acontecer, sobre as decisões que você vai ter que tomar agora, inclusive no futuro, tá? E há até que pessoas, né, uma sugestão que eu faço, né, e aqui nós estamos falando decisões num conceito muito amplo, pode ter gente que está assistindo aqui que está com decisões importantes para tomar hoje, acerca de talvez um negócio, acerca da compra de alguma coisa, da mudança de um emprego, né, acerca até de algo pessoal, né? Então, a questão aqui é um conceito geral que vale para tudo, né? Obviamente a gente traz alguns exemplos específicos para ajudar a clarear. Mas um conselho que eu dou para vocês, até mesmo no planejamento de vida, né, é que vocês hoje escrevam uma carta para vocês mesmos lerem no futuro, seja daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 15 anos, né? Eu nunca fiz isso, né? Mas mentalmente eu sempre tive essa facilidade de guardar, né, alguns planos, alguns objetivos que eu tive, né? Mas eu me lembro de pessoas comentando que escreveram cartas para si e depois compararam ao longo dos anos, né, aquilo que elas escreveram para si nos anos anteriores. Isso são objetivos claros, né, que vai te demandar depois um planejamento para atingir esses objetivos. E depois lá na frente você compara. É um exercício bem interessante para você fazer. Escreva uma carta para você daqui 15 anos para você ler, né? Para você entender a que ponto você vai estar. Então vamos ver um exemplo aqui. Vou tentar exemplificar de uma forma bem prática isso que eu estou falando. Vamos construir uma casa, tá bom? Então tá aqui essa casinha de telhadinho verdinho, né? Vamos construir essa casinha bonitinha para a gente entender como seria então esse planejamento. Eu tenho como objetivo, eu tenho como propósito aqui construir uma casa. E eu vou ter que tomar várias decisões ao longo desse caminho. No planejamento de uma casa, claro que hoje você contrata construtores que vão fazer esse planejamento detalhado para você. Mas eu vou explicar aqui porque isso vale para todas as coisas na vida. Então, no planejamento de uma casa, né, eu imagino, e eu simplifiquei bem aqui, temos irmãos que mexem com construção, então, por favor, minha ideia não é detalhar tudo aqui, mas simplesmente trazer um exemplo, né? Primeira decisão que você vai ter que tomar, né? Escolher o terreno, né? Talvez até antes, né? Vamos construir, né? Uma decisão. Aí você começa a procurar um terreno.
e você tem terrenos de tudo quanto é tipo, em condomínio fechado, terreno em casa de rua, né? Obviamente há uma vastidão aí de ofertas de terreno e você vai ter que fazer uma escolha, né? Até mesmo no mesmo condomínio você tem vários terrenos, né? Por exemplo, e ali você vai ter que fazer uma escolha. Então são decisões que você faz. E neste caso, decisões que vão durar enquanto você permanecer nessa casa, vai construir, vai permanecer, né? O local, os vizinhos que vão estar do lado, né? Tudo isso vai acontecer, né? Então, primeiro ponto de decisão, escolha do terreno. Depois você vai ter que escolher a arquitetura, desenhar a planta da casa, né? Vai contratar um engenheiro, um arquiteto, né? Um engenheiro no mínimo é necessário, porque senão você não consegue passar para a segunda etapa, a terceira etapa aqui, que é obter as licenças da prefeitura. Para quem constrói de forma regular, né? Antes de qualquer obra é necessário obter licenças da prefeitura, e essas licenças são adquiridas pelo trabalho do engenheiro, que vai detalhar as questões ali referentes àquela casa, né? E por fim você vai decidir escolher um empreiteiro, talvez você mesmo construa sua casa, né? Mas você vai ter que tomar essa decisão, contrata alguém, contrata um pedreiro, uma equipe, ou contrata um administrador de obras. Enfim, são várias decisões até o momento que começa a obra e você termina a obra e tem a casa pronta. Então, este é um plano macro, né? Vamos construir uma casa, né? A gente visualizou a casa no slide anterior e agora a gente está visualizando aqui um plano, né? Macro, um plano que ele é resumido aqui sobre as etapas. É claro que dentro de cada setinha dessa daqui você tem várias etapas. Aí você vai abrindo, né? Você vai abrindo ali dentro da obra, né? Qual marca de tubos e conexões você vai utilizar, né? Vai ser tijolo de barro ou de concreto? Qual a cor do telhado? Né? Qual a marca da lousa que você vai usar? Das ferragens? Olha quanta coisa vai ter nesse período de obra para você decidir ali, né? Só que tudo isso, segundo Lucas, tem que caber dentro, né, do seu orçamento. Tá aqui o porquinho aqui, que são as suas poupanças, né, que tem que estar, né? Então, este planejamento ele vai vir dessa forma, né? Você vai abrindo as etapas. Isso pode ser qualquer coisa, né? Aqui nós falamos da construção de uma casa. Você pode planejar uma viagem e colocar aqui as etapas. Você pode criar um evento, né? Eu vejo o nosso Ministério de Eventos faz isso muito bem, né? Eles visualizam o evento e vão tentando ali colocar, pensar tudo adiantado. Quem já participou de um retiro espiritual nosso, né? Você chega, você é bem recebido, você chega no seu quarto, já estão as coisas lá, tem sempre um brinde, um copo, tem balinhas, tudo muito minuciosamente pensado por alguém que planeja com antecedência, né? E toma as decisões ali. Então, planejamento é extremamente importante para que você possa efetivamente tomar decisões maduras, aumentar o índice de acerto das suas decisões. Então, a gente percebeu aqui neste exemplo da casa que houveram diversos pontos de decisão e saber exatamente como vai ser a casa no fim da construção, quando você visualiza aquilo, te ajuda muito na tomada de decisão, né? Se você tem que escolher aqui qual a cor da parede externa, né? É cinza, é verde, é amarelo, né? Se você já visualizou, você já não vai ter mais dúvida. Talvez o tom da cor que você vai ter que escolher na hora lá, mas você não vai ficar mais na dúvida entre cinza, verde e amarelo. Você vai escolher, a minha casa é cinza, agora vamos escolher um tom de cinza bonito. A minha casa é verde, vamos escolher um tom de verde bonito. Então, visualizar aonde você quer chegar traz segurança nas suas decisões, né? E quanto mais experiência você adquirir acerca daquele tema que você tem que decidir, melhor serão as suas decisões. Quem já construiu uma casa, quando constrói a segunda, consegue decidir de uma forma muito mais rápida. Construiu a terceira, a quarta, a quinta, né? Às vezes os consultores, para eles é muito mais fácil do que para aquele que está fazendo pela primeira vez. Então, quanto mais experiência você adquire dentro daquele tema, mais segurança também você tem para tomar a sua decisão. E como que você adquire experiência? Como que a gente faz para adquirir experiência? Existem algumas formas, né? Nós falamos um pouquinho delas na aula passada. A primeira é praticar, né?
fazer, tomar decisão. Tome decisões para adquirir experiências tomando decisões. Muito dificilmente você vai aprender a tomar decisões apenas com aula, né? Aqui nós temos uma videoaula, pode ser que alguém um dia forneça algum material na internet sobre tomada de decisão, mas só estudar não adianta. Decisão é uma coisa que você vai aprender praticando. Então essa é a primeira forma de você adquirir experiência. A segunda forma, né, é com decisões corretas. Você tomou decisões corretas antes em algumas coisas e você aprendeu com elas. Você, olha, aquilo deu certo, né? Nem sempre você precisa repetir, mas você continua aprendendo, você consegue com aquela experiência positiva tomar uma decisão certa numa próxima vez. Você aprende com decisões erradas. Nós falamos isso na aula passada. Às vezes com decisões erradas você aprende como não fazer e toma uma decisão correta numa próxima vez. São várias formas da gente ter experiência. Outra forma de você ter experiência é estudando um tema específico, se aprofundando, né? Eu tenho um amigo que construiu pela primeira vez, fez uma casa muito bonita e ele foi estudando. Ele falava para mim, Thiago, olha, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Ele ia investigando e aquilo ia trazendo para ele conhecimento que ajudava ele a tomar as decisões no dia a dia na obra. E por fim, né, e não menos importante, busque conselhos de pessoas experientes. Qual o seu desafio? Qual o seu objetivo? Vá atrás de pessoas que já passaram por aquilo, de pessoas que já vivenciaram aquilo e busque conhecer a história dessas pessoas, busque conselhos. Não é que você vai fazer exatamente o que cada um fala que fez, não é para repetir, mas para você adquirir experiência através do ouvir. Eu tenho muito orgulho dos meus amigos anciãos. Eu tenho vários aí na igreja, amigos anciãos, que me ajudam a refletir. Eu gosto muito de conversar com os meus pais. Eles são muito importantes para mim, porque todas as decisões que eu tomo, eu converso com eles antes, converso com a minha esposa. Sabe por quê? Existe um provérbio 11:14 que diz o seguinte: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Quanto mais experiência você adquire através de pessoas experientes também, que podem te aconselhar, né, mais segurança você vai ter na sua tomada de decisão. Mas olha, apesar de ter tudo planejado, apesar da gente ter tudo certinho dentro de um plano, as coisas dão errado às vezes. É preciso recalcular as rotas, ter flexibilidade, porque eventos adversos podem acontecer. Você estava fazendo uma coisa, de repente acontece, às vezes é uma doença na família, às vezes é um desemprego, né? Às vezes é uma despesa inesperada, às vezes acontecem coisas que fazem com que você tenha que recalcular a rota. Então seja flexível, tenha calma, lembre-se do seu objetivo final e foque nele, foque. Né? Às vezes você dá 2 passos para trás, para dar 3 para frente, né? O que é preciso é estar certo de que Deus está no controle de todas as coisas. Provérbios 16:9 diz o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ora, o que Provérbios nos diz é: planeje o seu caminho. Permita que o seu coração planeje o seu caminho, mas deixe que o Senhor dirija os seus passos. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não se desespere quando algo ruim, algo inesperado acontece no meio do caminho. Saiba que o Senhor está no controle e que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que você ama a Deus. Então não se importe muito com as adversidades. Aprenda com elas. Entregue nas mãos do Senhor. Entregue, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, meus queridos, para encerrar essa nossa aula de hoje, né? Planeje, coloque planejamento na sua vida. Não seja como aquela canção do Zeca Pagodinho
que diz, deixa a vida me levar. Não deixa a vida te levar, não. Guie a sua vida, né? Faça você as decisões da sua vida. Faça todas as coisas e viva segundo um propósito. Planeje para que as suas decisões respeitem um cronograma de acontecimentos. Você vai entender isso, tira até a ansiedade, sabendo que algumas etapas têm para vir, né? E tenha flexibilidade se algo der errado, né? Recalcular a rota. Aprenda com seus erros, não se culpe muito, não coloque muita carga sobre si pelos erros passados, mas recalcule as suas rotas se for necessário. E nunca se esqueça de que Deus está no controle de todas as coisas. Confie em Deus e Ele fará acontecer as suas vontades. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os riscos que envolvem a tomada de decisão. Vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra, que ela é real e é fiel em nossas vidas, ó Pai. E pelas estratégias que o Senhor tem colocado nos nossos corações, através da sabedoria que adquirimos em Ti, ó Pai. Por isso eu oro sobre a vida desses irmãos que estão assistindo esta aula, Pai. Talvez eles tenham decisões importantes para tomar, ó Pai. Talvez eles estejam perdidos sobre como tomar uma determinada decisão. Por isso, Senhor, venha dar a eles tranquilidade, venha dar a eles sabedoria e venha dar a eles, ó Pai, condições de planejar as suas vidas, os seus propósitos, os seus objetivos, para que possam ser alcançados segundo a Tua vontade. É o que nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Até mais!